Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos estudar o poema de número 44 do Reiki. Um poema assim bem bonito, que transmite a força da compaixão e também transmite assim uma sabedoria para a gente saber auxiliar o próximo no momento certo. Então esse poema de número 44, ele foi escrito pelo imperador Meiji e ligado ao método Reiki pelo mestre Mikao Sui. Esse poema fala o seguinte: quando a neve sobre o ramo débil de um pinheiro ficar muito pesada, aproxima-te e a retira. Então, à primeira vista, a gente já consegue perceber que esse poema transmite essa força da compaixão. Porque quando a neve cair, ficar muito pesada sobre um ramo débil de um pinheiro, podendo assim fazer aquele ramo frágil se quebrar, então a gente vai até lá e retira a neve, aquele peso daquele ramo, para que ele possa dar sequência ali na vida dele. Então, assim, transmitindo essa força da compaixão. Então, quando a gente observar que uma pessoa está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, a gente ir e auxiliar aquela pessoa, retirar aquele peso de cima da pessoa, para que ela consiga dar sequência na vida dela com mais felicidade, com mais conforto. Mas esse poema, ele mostra assim também uma sabedoria para a gente fazer isso, esse auxílio, no momento certo. Então ela fala assim: quando a neve estiver muito pesada sobre o ramo débil de um pinheiro, aí sim que a gente vai lá e retira a neve. Então é assim, não é cair um pezinho, um flocozinho de neve sobre o ramo, a gente vai e retira. Aí cai mais um pouquinho de neve, retira. Não é isso que o poema transmite. O poema fala quando ficar muito pesado, aí que a gente vai e auxilia aquele ramo débil, ou, em outras palavras, o próximo. Por que isso? É para que a pessoa possa se fortalecer perante a dificuldade que se apresentou na vida dela. As pessoas precisam se fortalecer. A gente vê isso mesmo também sendo ensinado pela natureza. Para quem gosta de plantar algumas plantas, algumas flores, pode perceber que o caule das plantas, das mudas, vão crescendo e se não existe nenhum movimento ali, nenhum vento, nenhuma chuva, nada que movimente aquele caule daquela planta, ele cresce um caule assim fino, frágil, fraco, porque não teve um movimento da vida que fizesse ele se fortalecer. Então, se ficar assim dentro de um ambiente, de uma casa, onde que não venta, não tem assim movimento nenhum com aquela planta, então ela cresce frágil. Aí depois coloca ela no quintal, assim que vem uma chuva, sujeito a quebrar aquela planta, não aguentar sucumbir ali por causa de uma chuva um pouco mais forte, morrer. Então isso acontece também para as pessoas. Às vezes a vida coloca alguma dificuldade para a pessoa, para que a pessoa possa se movimentar e buscar uma maneira de se fortalecer, ser uma pessoa mais forte na vida. Isso acontece algumas vezes com a gente. O Swami Shivananda, que é um Swami assim, na linhagem do Yoga, um mestre nessa área, tá? Ele tem uma fala que é o seguinte, uma frase que ele fala o seguinte: as dificuldades fortalecem a vontade e aumentam o poder de resistência. Então as dificuldades são importantes também para a nossa vida, para que a gente possa se tornar uma pessoa mais forte. E nesse sentido também, deste poema 44 do Reiki, a gente pode perceber que às vezes não é uma simples dificuldade que a pessoa está passando, às vezes é um sofrimento. E às vezes, isso acontece com a gente também, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você também. Às vezes está passando um sofrimento na vida e aí a gente vai, ora, pede a Deus para tirar aquele sofrimento da gente,
mas aí o sofrimento permanece por mais um tempo, até que mais na frente ele sai. Mas esse tempo é necessário também, às vezes, para a gente sentir pelo sofrimento aquilo que a gente fez em momentos passados, que a gente possa ter causado dor, sofrimento a outras pessoas também. Então, às vezes, é necessário também que a pessoa sinta por um tempo um sofrimento, para que ela possa perceber que aquilo que ela fez não é algo legal. E aí, naquele momento que ela percebe isso, que ela busca desenvolver dentro de si assim, um coração mais puro, aí ela recebe o perdão e aquele peso sai dela. Então, às vezes é preciso também que a pessoa passe por um tempo sentindo aquilo, para que depois, mais na frente, ela receba o alívio daquele peso e se torne uma pessoa melhor, mais feliz, com atitudes melhores na vida. Então, esse é um dos ensinos que esse poema traz para a gente também. Para você que gostou do vídeo, eu peço aí para você curtir ele. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos continuar aí nessa caminhada do Reiki juntos. Um grande abraço.